Olá, amadinhos seres de luz. Aqui Simone Santos, terapeuta em Despertar da Consciência, em mais uma tarde, café da tarde com terapia. Hoje com a taróloga Raquel. Ela vai dar um banho sobre tarô aqui, vai falar com a gente, tá bom? Raquel está chegando por aí já. Mas antes de eu chamar a Raquel, eu vou dar os recadinhos para vocês. Pessoal, o curso Despertar da Consciência vai sair da promoção, ok? Então, a próxima semana será a última semana de promoção do curso Despertar da Consciência. Quem quiser saber mais sobre o curso, tá lá na bio do perfil aqui, na bio do nosso perfil aqui no Instagram, tá bom? Ou me chama no direct e eu passo para vocês. Legal? De segunda-feira nós estamos com orientação da Cabala, orientação com o oráculo da Cabala e os anjos, toda segunda-feira às 18 horas, tá? Muito bacana, pessoal, tem tido um retorno muito maravilhoso das pessoas que estão assistindo o oráculo da Cabala de segunda-feira e tem dado um retorno muito bom, tem ajudado muito no decorrer da semana as pessoas, tá bom? Ajudar as pessoas a passar por mais essa semana. E aí, além de hoje, amanhã nós temos mais uma live, tá bom? Amanhã às 17 horas com a Rosângela. Rosângela vai falar aqui pra gente do livro que ela tá lançando, o trabalho que ela faz, ela é escritora e é palestrante, vocês vão saber tudo também. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa querida Raquel, taróloga, e a gente vai trazer ela para a sala já e vamos apresentar essa meninona, né? Vamos, Raquel, vem para cá com a gente. Oi. Raquel chegou! Seja muito bem-vinda ao nosso Café da Tarde com Terapia. Pessoal que está nos vendo aí, ó, traz o chazinho, a água, a pipoca, tá bom? Porque o papo é bom, o papo é legal, dá pra gente curtir a tarde aqui. Raquel, se apresenta pro pessoal aí, amada, me diz da onde que você é, que cidade que você é. Olá, pessoal. Eu sou a Raquel, eu moro em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu sou taróloga e também sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com tarô há bastante tempo já, mais de 6 anos. E com a terapia integrativa eu comecei há pouco tempo. Foi na pandemia mesmo. E aí eu comecei com Reiki, depois fui com a terapia multidimensional, mesa radiônica, então tem várias técnicas que eu trabalho hoje. Legal. Raquel, fala para mim, como que você chegou no tarô? O tarô veio antes da terapia, é isso? Isso. Como é que você chegou lá no tarô? Como é que você descobriu o tarô? Sim. Então, alguns anos atrás eu ia numa loja comprar incenso. E isso era algo que a gente fazia muito em casa, acender incenso. Porém, eu sempre via nas prateleiras umas cartas, né? Mas eu não entendia o que era aquilo. E aí eu sempre ficava muito curiosa, aquilo parecia que me chamava a atenção, né? E aí um dia eu comprei um que me chamou mais atenção, que era um tarô egípcio, um bem difícil, assim, de se iniciar, né, nos estudos. E cheguei em casa, comecei a ler um livrinho que acompanhava, comecei a estudar as cartas e comecei a brincar, né, entre aspas, comigo. E aquilo começou a fazer muito sentido. Daí eu comecei a ler para algumas pessoas próximas, amigos, e aquilo foi ajudando, assim. Só que eu não tinha a ideia de que isso era uma profissão, que isso era algo que poderia me dar uma renda, né, que poderia focar nisso. Então, na época eu fazia faculdade de moda, então nem estava passando pela minha cabeça trabalhar com cartas ou terapias, né. Então eu fiquei vários anos estudando, lendo livros e posteriormente que eu fui me aprofundando em cursos mesmo. Mas eu iniciei o estudo sozinha. Você fez o estudo para chegar a entender qual é a simbologia das cartas, né? Das figuras, sozinha, Raquel. Sim. É difícil.
Fluiu muito, sim, é difícil. Fluiu muito rápido, assim, até. Até parecia que eu já conhecia de algum lugar as cartas, né? Porque é muito doido isso, né? Como a gente se conecta com uma coisa e vai fluindo. E aí a gente vai percebendo, vai fazendo sentido para as pessoas que a gente lê, vai fazendo sentido pra gente. Então não tem, chega uma hora que as pessoas começavam a me procurar e aí eu não tinha mais como, não conseguia mais nem olhar para moda. Hoje eu não trabalho mais na área da moda, né? Já larguei totalmente. Ah, conta aí pra gente esse negócio da Sim, moda, depois você volta lá no tarô. O que você sim. fazia na moda? Me conta aí. Ah, eu era empreendedora. Eu tinha uma marca de roupas. Uma marca, uma grife. Sim. Ixi, como chamava a grife? Ou chama ainda, né? Não, era meu nome mesmo. Raquel Bueno. A Raquel Bueno, seu sobrenome é Bueno. Sim, isso. Raquel, e aí você tinha uma grife, você fazia roupa, que tipo de roupa que você fazia? É moda festa e casual, feminina. Ah, E entendi. Olha, aí, entrou aqui Tiele Peixoto. Seja bem-vinda, Tiele. Seja bem-vinda, viu, bem-vinda. querida? Na E aí faculdade, você né? fazia outra festa, Sim, eu tinha esse sonho na faculdade, né, de ter a minha marca e viver disso, né? Até que o você tarô fez o entrou quê? e aí Design? mudou. Faculdade do que você fez? Isso, Design? design de moda. Pô, mas tem tudo a ver com tarô também, né? Design por design, né? Tem tudo a ver, né? Tá aí Sim, a quase que beirando as artes criatividade, plásticas e tudo, não é? verdade, tudo Tá tem tudo a junto e ver. misturado. Verdade, tá tudo Intuitivamente, na você já mesma. estava fazendo alguma coisa na área. Sim, Intuitivamente. é Dentro de verdade. você já tem essa configuração, né, Raquel? Eu Isso. sinto isso pela trajetória que você está contando para gente. E aí você abandonou Mas, tudo, você falou assim, cara, eu não quero mais sim, fazer moda? Como assim? sim. Não, não foi totalmente ainda, assim, eu faço quando as pessoas me pedem, né? E eu faço algo sob medida. Porque aí tem algumas Hum, pessoas que gostam, né, de fazer roupa comigo, enfim. Então eu ainda atendo, né? mas Mas você eu tem um foco site totalmente. para isso ou não? Não, me chamam mesmo no contato particular. Não, não deu Que muito certo, assim, conciliar as legal. duas coisas, né? Eu demandava muita energia para tanto a parte da moda, a parte da terapia, e não fluía muito. Então eu tive que escolher um direcionamento. Show, show. Poxa vida, e como que foi o entorno disso para falar com você, por exemplo, né? É, parentes, amigos e parará, porque a gente sabe que o É, entorno, ele, assim, ele dá o é, palpite, né? sim. Como que Então, foi né, isso? foi. Eles não entendem a maioria, essa parte da terapia ainda. Hum. Então, por mais que eu diga, né, para o bem-estar, é para autoconhecimento, eles ficam assim meio confusos, não. E acham que é uma besteira minha, assim, é uma fase que vai passar, que eu Achou que você devo virou bruxinha, né? Achou que você virou ser bruxinha? bruxinha. Que eu tinha que botar os pés no chão, que eu tinha que seguir uma profissão decente, que eu tinha que continuar na formação, porque são 4 anos, né, de formação e cursos complementares que a gente vai fazendo. E para depois, né? Mas a vida é vários ciclos, né? A gente vai mudando, não tem como a gente ficar pegado às vezes numa coisa. Então, até hoje eu não tenho muito apoio de ninguém, Que poucas legal pessoas. isso, hein? É legal em um ponto de vista, né? Assim, chato das pessoas não reconhecerem aquilo que te faz feliz, né? Isso. Que te É, completa, isso que é te meio dá esse complicado. prazer, né? É muito Sim. interessante. Hoje de manhã eu estava fazendo um atendimento com um cliente de terapia e a gente estava falando mesmo um pouco sobre isso, né? Que como a Matrix, como o mundo externo, ele exige da gente que a gente viva dentro dos padrões, né? Sim, muita cobrança, né? Você pode morrer infeliz, mas eles estão felizes porque estão vendo você casado, com meia dúzia de filhos, varrendo,
lavando louça, fazendo 2, 3 faculdades, ganhando super, hiper, mega bem, com uma conta pomposa, mas Isso infeliz, né? eu nunca Bom, consegui me ver nesses padrões. isso é viver dentro dos padrões. E aí as pessoas não entenderam ainda que até veio uma pandemia para a gente sair de Uhum. dentro dos padrões, né? Para a gente correr É, risco. Não tem nada de errado a gente correr risco. Se a gente tá está tudo feliz, certo, correr né? risco, a gente está feliz é muito bom, né? A gente corre Sim. risco feliz, independente do resultado que vai dar lá. Se não der É, muito não tem legal, como a gente corre saber, essa né? outra. Porque se a gente for Sim, pensar gente. hoje em dia, até respirar a gente corre o risco, né? Verdade, Porque a até isso. pandemia é respirar, não é? Se você respirar, você não É, está correndo risco de ter o vírus. Então, até sim. respirar hoje é correr risco. Então, sinto muito, pessoal, que não está apoiando aí nossa amada Raquel Bueno. Sinto muito. Vocês estão pisando na bola, no tomate, na jaca com a menina, tá bom? Presta Sim. atenção, tá? Olha, eu Até sigo porque. vários tarôs. Eu gosto muito de tarô. Aham, Falei para Raquel quando a gente se encontrou, né, Raquel? sim. E eu gosto muito do tarô e eu sigo muitos tarôs. Gente, eu acho isso uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão bacana, porque o despertar da consciência, a unificação seu com o seu eu superior, ele traz essa possibilidade de você ficar muito mais intuitiva. Sim, Porque expande o mundo muito a real, isso intuição. aqui é uma ilusão. O mundo real é aquilo que a gente acha que é intuitivo. É o É, inverso. é Esse bem mundo que isso. nós vivemos é uma ilusão. Mas o mundo que a gente acessa no vácuo quântico, esse é o mundo real, né? E, e eu gosto demais do tarô. Mas vou voltar lá em Eu você. também. Raquel, conta pra gente como é que surgiu esse babado do tarô no mundo. Então, Tem muitas pessoas que não sabem, né? Como é que verdade. surgiu isso aí? Será que foi a Raquel que criou o tarô? Como é que é isso Ah, aí, Raquel? será? Então, tem os baralhos tradicionais, Raquel, né? tá Que é muito esse aqui. baixinho o seu som. O seu som tá Tá, muito eu vou tentar baixinho. falar mais alto. É, É, tem os baralhos tradicionais, como esse que é o Rider-Waite. Tem também o de sim, Marselha. E eles são os tradicionais lá, bem antigões, né? Que podem ter surgido lá no século XIV, segundo estudos, porque não tem uma data assim específica ainda, né? De um consenso. E surgiu na Itália, a princípio. Só que ele se sim. popularizou apenas no século XVIII, em casos de ocultismo e astrologia. Então usavam muito isso para chamar a atenção do público, né? As pessoas gostavam muito, usavam como adivinhação, né? Porém, Sim. aos poucos as pessoas foram entendendo que ele era muito mais do que um jogo, algo lúdico, né? Que ele explora Muito muito o mais do que isso. autoconhecimento. Raquel, deixa eu E perguntar, peraí, uns minutinhos só, desculpa. Roupen de travou Sul, um pouquinho Roupen de teu Sul, é áudio. assim que fala? Roupen de Sul. Ah, eu não sei se é assim que eu falei direitinho. Seja bem-vindo. Meus amados, por favor, se vocês não estão ouvindo a Raquel, me digam aí, porque o som da Raquel está chegando muito baixinho para mim. Eu quase que não estou entendendo. Se tiver chegando o som baixo aí para vocês, vocês me falem para gente, tá bom? Vou Porque eu não sei tentar. se está chegando só para mim, Raquel, ou se é para o pessoal aí também, tá? Sim. Eu vi Bora que lá tava então. Então travando. surgiu na Itália no século XVIII, né? E o pessoal Isso. usava assim só para brincar. Vamos ver como é que tá a Isso. sorte hoje do dia, né? Não É, mais levava ou muito a menos sério, isso. né, Raquel? É. Hum, E aí foram surgindo, né, os tarólogos e cartomantes. E eles começaram a ficar famosos. E aí as pessoas começaram também a colocar a cultura, né, das magias junto. E aí começou a ficar algo muito no arquétipo, né, do mago, da bruxa, destoando um sim. pouco do objetivo original, que não era isso, né? Que era mais do conhecimento, assim. Tá. E então é um baralho que tem 78 cartas, dividido em dois grupos 58 de cartas. 78. 78 cartas. Nossa, é muita Isso. carta. É muita carta, é um baralho grande. Gente, todos os tarôs
Tem isso aí? Sim, o tradicional, sim. Porque hoje em dia tem Gente, outras aí variações. você tem que aprender a interpretar todas essas cartas. Sim, é bastante. Deus é E mais. aí tem dois grupos, né? Que tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Hum, E os arcanos maiores, eles têm 22 cartas. E essas cartas são as principais, que norteiam assim a parte espiritual da vida. E as outras cartas, que são as 56 restantes, elas complementam essas 22. Então tem muitas possibilidades que ele mostra, né? Tanto na parte espiritual, intelectual, emocional e da ação. Então ele vai acessar a nossa energia do presente, mostrando como a gente está agindo no nosso dia a dia e o que a gente pode fazer para melhorar. Então é muito mais do que adivinhar o futuro, né? Porque para a gente saber como vai ser o futuro, a gente tem que focar na ação de agora, do presente, porque senão sim. o futuro Então ele não vai se vamos concretizar, né? pensar aqui. Vamos pensar assim, que o tarô, vamos ver se eu conseguir captar. O tarô ele vem dizer assim para a gente, olha, você está indo por aqui, mas talvez por aqui não seja muito seguro, né? Isso, Você está tendo o olhar para isso dessa forma, mas talvez dessa forma não está legal. Você você não está indo por aqui e é por aqui que está teu caminho. Como que é isso? isso, é bem isso. Então, por exemplo, saiu uma carta aqui, que é do 9 de ouros. Aqui representa uma pessoa que está sozinha, mas está plena e feliz. Ela não está, tem uma expressão, tem todos os elementos da carta, né, para a gente observar no conjunto da leitura. Então aqui a gente começa a perceber, né, como a pessoa está no estado de espírito dela. Mas a gente também vê que é uma pessoa que está parada e não está agindo, né? Então, Raquel, então será que eu aqui, poderia pedir para você sair e entrar novamente? Porque eu não estou te ouvindo. tá, vamos tentar Será? então. Que eu tô achando que tem alguma coisa aí. Aí, quem sabe você Sei. saindo e entrando novamente, eu consigo te ouvir. Porque eu me interesso demais por esse tema. Então, vou tentar então, tá? Já volto. Vamos ver lá, pessoal. Vamos ver se a Raquel. Eu não sei se está chegando o tom baixo só para mim ou se está chegando o tom baixo para vocês. Vocês estão conseguindo ouvir a Raquel, pessoal? Pessoal que está aí na sala, Tiele Peixoto, terapeuta, pessoal que está aí, fala para mim se vocês estão ouvindo o meu som baixo. Eu não sei. Vamos lá. Vamos ver se a Raquel volta com um som melhor para mim, porque eu me interesso tanto por esse tema e eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Ai, será que tu consegue me ouvir agora? Tá baixinho ainda, continua baixinho. Ai, que estranho. Será que se você tirar o fone, É que você aqui tem não fica bastante melhor? barulho. Tem bastante Ah, tem barulho ao muito redor, barulho. por isso que eu Entendi, entendi, coloquei. entendi, entendi. Tá. Vamos Ah, tentar você falar um falou que pouco mais você alto. ouviu aí, né? Então tá, bora lá. É, Talvez seja só eu que estou com esse problema. Bora lá. né? Então, as cartas, né, elas têm diversas figuras, diversos elementos, Volta expressão lá naquela carta facial. que você estava falando. Essa daqui, 9 de ouros. Então, a gente analisa tudo, né, desde a expressão facial da personagem, a como ela está se portando. Então, aqui mostra uma pessoa que está plena, feliz, ela se sente estável. Então, aqui seria, né, o estado de espírito, né, da pessoa. Ou então, se a pessoa não está se sentindo assim, é o que ela tem que fazer para trabalhar no momento atual, para que ela esteja, então, equilibrada, em paz. Então, a gente sempre analisa o lado positivo e o lado negativo. Entendi.
Então, você está falando do lado positivo e lado negativo, né? Eu não gosto. Às vezes eu abro alguma tarô lá no YouTube e às vezes a pessoa começa a falar assim: olha, você vai perder um ente querido. Ai, eu Ah, já falo, não. meu Deus do céu. Não, eu Não, acho que não daí deve falar assim, né? Não é. não, Seja não é muito bem-vinda, legal. Carla. Seja bem-vinda, Lando. Seja bem-vindo, queridos. É, tem que ter uma sabedoria para falar as coisas. Não dá para sair falando tudo que a gente vê, porque nem todo mundo lida bem com mortes, traições, né? Mentiras. A gente não sabe como a outra pessoa vai reagir à informação. Então tem que ter uma cautela, né? Responsabilidade na hora de falar. E isso é uma coisa que eu também fui desenvolvendo com o tempo, né? Porque não dá para chegar em alguém Amada, e falar. Amada dá para ver mesmo esse babado assim de traição, Sim, é o que muito. dá para ver. E aí, como é que Sim, você lida com isso? Com o outro? Como é que você faz para, né, resolver esse negócio sim. aí? É, geralmente, quando alguém pergunta, ela já desconfia. Então a pessoa já sabe que tem a possibilidade, né, de ser. Então a gente já Hum. tem, não é como se fosse uma novidade para a pessoa. Então eu tenho que usar as palavras corretas, né? A gente diz para a pessoa ficar de olho, ficar esperta, ficar. Ai, acho que deve É, ser uma situação, hein, Raquel? Uma situação é bem difícil. isso. Ai, é. É isso, a No gente fundo, deve vai. dar vontade de falar assim, ó, mete o pé nesse caboclo aí que o negócio não vai, meu Isso feijão com mesmo. copo tá te dando uma punhalada nas costas, minha querida. É verdade. E Dá aí tem que vontade. resolver isso de outra forma, Tem né? que ser tranquilo. Tem que cuidar, bem. Tem que cuidar tudo que fala, porque senão as pessoas saem desequilibradas, né, da consulta. E é o objetivo ao contrário, a pessoa sair tranquila. Porque geralmente as pessoas chegam ansiosas e preocupadas ou chorando até numa consulta. Porque elas querem a solução, querem ali a resposta, né, que vai tirar elas daquela situação. As pessoas têm uma grande expectativa da consulta. Então, a gente tem que acolher a pessoa e trazer a resposta que ela busca de uma maneira mais terapêutica, né? Acolhendo e tendo esse respeito a esse outro ser humano que veio ali pedir ajuda pra gente. Sim, muito perfeito isso, maravilhoso, uma postura perfeita. Você tem canal no YouTube? Tenho, mas eu ainda não postei nada sobre o tarô, mas é meditações que eu tô postando ultimamente. Ah, mas fala pra nós como é que chama esse canal aí. Conta pra gente ir lá no canal. Isso é o nome do meu IG, no Instagram. Interiorize-se. Ah, interiorize-se. Isso. É só Só colocar isso. interiorize-se. Isso. Só colocar no YouTube, daí vocês vão encontrar. Pessoal, depois vocês vão lá no YouTube, interiorize-se. E vamos lá conhecer o canal da Raquel, que também eu não conheço o canal da Raquel. Eu vou lá conhecer daqui a pouco. Acabando aqui, já Tá. vou lá. Entendeu? Forma Natural Cosméticos acabou de entrar. Seja bem-vinda, viu, querida? Nós estamos aqui com a Raquel Bueno, taróloga, né? Ela está contando um pouquinho a história dela no tarô. E, Raquel, mas lá no canal do YouTube, por que você não botou ainda o tarô? Você estava indecisa? Ainda estava resolvendo Sim. isso? Como é que é o negócio? Então, eu comecei a estudar muito as terapias na pandemia, então eu estava sobrecarregada de cursos e coisas, tanto que eu fiz a formação, várias formações em mestrado, né? Por exemplo, do Reiki, e eu fui Hum. fazendo muita coisa, e aí isso eu não conseguia me dedicar ao canal, e agora que eu comecei a postar alguma coisa, mas eu pretendo sim trazer também mais do tarô e de outras técnicas, né? Você tá vendo que a pessoa digitou aqui? Tá Opa, vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, a quem foi? Foi a Carla. A Carla que digitou aqui, ó. Já fiz uma consulta com tarô, e briguei muito com a pessoa, mas depois voltei e pedi desculpa, é, porque tudo que a pessoa falou aconteceu.
É verdade, já acontece também comigo. É, já aconteceu, Raquel? Conta pra gente, como é que Sim, foi isso? é que, Você falou pra então, pessoa e a como, pessoa falou, imagina, tá maluca, não sei o que ela. sim, É? sim, às vezes acontece de aparecer só coisa ruim, né? Não tem nada bom. Tenta trazer uma coisa positiva, mas não tem nada. E a pessoa fica apavorada, né? Só que é uma questão de mudança de atitude. A gente orienta isso. Mas tem gente que não quer mudar, quer só ver o resultado e Ah, continuar fazendo a mesma coisa. Então a pessoa às vezes fica brava, nem diz obrigada no final da consulta, às vezes até pede dinheiro de volta, porque não gostou das respostas. Já aconteceu também. E aí depois, que passa algum tempinho, a pessoa volta geralmente para falar o que aconteceu. Geralmente a pessoa acaba voltando para dar Raquel, um não relato. dá, pessoal, não dá. Olha, seja em tarô, seja em terapia, tá bom? Seja em tarô, seja em terapia, seja em meditação, seja o que for. Se você está buscando colher maçã, não adianta você plantar limão, amada. É isso? Entendeu? O universo espera de você uma mudança positiva para que ele possa te trazer ferramentas para que você fique melhor, né? Não adianta você ir lá reclamar do vizinho, mas se você não mudar, o vizinho não vai mudar também, amada. Somos tudo energia, estamos tudo junto no mesmo campo e espaço, entendeu? É Então, bem isso. a gente está num relacionamento abusivo, um relacionamento difícil. Vai lá buscar o tarô, vai lá buscar a terapia. E aí, você quer ouvir o quê? Você quer ouvir a verdade? Você quer ouvir o que você tem que ouvir mesmo? Né? Não dá. É Então, difícil. aí você está num relacionamento abusivo, você está num relacionamento abusivo porque você quer estar num relacionamento abusivo. A Sim, gente pode trazer ferramenta, vai meditar, vai orar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer tappings, vai, né? Mas a decisão de estar aí onde você está é sua. Não é da taróloga, não é da terapeuta, não é de ninguém, né? é. Ninguém vai fazer nada por você, querido. É você que faz por você, entendeu? A gente dá uma força, Sim, né, Raquel? é. A gente dá uma orientação ali, a gente mostra até, né? O tarô ele mostra as possibilidades de caminhos que tu pode escolher, a consequência disso, se você ir para um Sim. caminho A ou para o B, ele mostra tudo. Só depende da gente sair da zona do conforto, né? E ação, e ir atrás. Só que nem todo mundo Bacana. tá disposto a isso, né? Porque às vezes tem que abandonar uma coisa, né? É sair de um relacionamento tem um apego, tem a posse, né? Tem aquele negócio da história, não sei quantos anos juntos, e as pessoas usam tudo isso como empecilho para não tomar uma atitude para se libertar, assim. Pois é, Bem complicado. eu tive esses dias também uma, um atendimento onde a pessoa se frustrava porque ela tinha relacionamentos curtos, entendeu? Relacionamentos Sim, curtos de 2 anos, de 1 ano, quer dizer, ela não se fixava e ela via esse universo aí, né? Se verdade. subiu E o às vezes é negócio uma que eu vou questão de te descer crença, agora. né? Ela vê assim, né? Ah, todo mundo, como é que é? Todo mundo casa e vive 20 anos e tem meia dúzia de filhos. E eu só consigo durar 1 ano, 2 anos, e pra cá não tem problema nenhum, não. Sai do inconsciente coletivo, não é porque as É, a coisas gente mudam, não é igual não é igual para o outro, né? E aí o pessoal quer que seja tudo a cada um tem mesma uma coisa, né, história, né? Raquel? Cada Raquel, um tem que uma história, carta que não foi é? mais difícil para você interpretar? Tem duas cartas, na verdade. A carta da morte, que as pessoas sempre acham que é a morte física. Não é, né? Ela representa a morte de um ciclo, geralmente, né? Então, quando a gente Hum, já fez tudo que podia fazer na vida, a gente já tem que passar por uma outra etapa na nossa evolução, da nossa caminhada. E então, a carta da morte vem dizer pra gente desapegar e se abrir para o novo. Simplesmente isso. Só que as pessoas, elas levam a pé da letra. Elas pensam que é algo mais profundo, né? De morte mesmo, de
de outras coisas. Tem medo, assim, então isso é um tabu. E também tem a carta do diabo. Só que o diabo, ele é a personificação dos pecados capitais, né? Da luxúria, do egoísmo, de tudo que a gente, do nosso ego mesmo, a representação do ego. A carta do diabo é tudo Isso. que é do nosso ego. Então, quando ela sai, ela representa o quê? Ela representa que eu estou muito focada no ego, é isso? Ou não? Sim, naqueles desejos ocultos e que não é do coração, por exemplo. Então, quando eu quero trabalhar para ser melhor que os outros, não porque eu quero me sentir realizado, quando eu Hum, quero trair porque minha satisfação pessoal, não sem respeito ao parceiro, quando eu quero só coisas para mim, assim, né? Para minha satisfação sem olhar a consequência em relação a outras pessoas. Então eu fico cego naquilo, né? Eu fico cego no meu objetivo pessoal, na minha satisfação própria. Então é a energia do diabo, da obsessão daquilo. Eu fico tão obcecada a minha satisfação que eu esqueço todo o restante. E aí o impacto que isso pode trazer. nossa, mas você fala tão bonito, Raquel, que eu tô assim, até boba Ah, de ver, assim. Eu adoro. Deixa eu ver aqui. é, Raquel, tem mais comenta. alguma informação que você gostaria de trazer para nós sobre o tarô? Então, o tarô, ele é como eu atendo também com as terapias, né? É um Hum, atendimento que eu gosto de fazer inicialmente, porque a gente conhece ali da pessoa. Muitas vezes a pessoa não começa se abrindo já, né? No atendimento terapêutico, então tem essa dificuldade, né? Vai um passo de cada vez. E o tarô, ele é uma ótima ferramenta para a gente conhecer a outra pessoa que a gente está lidando, né? Entender um pouco dessas dores, dos seus traumas, e ali de uma forma bem clara e trazendo para a pessoa e fazendo ela reconhecer aquilo também. Porque a gente vai agindo no automático, no dia a dia, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Que a gente está, às vezes, reproduzindo coisas da nossa família, dos nossos pais, né? E a gente botando culpa em não sei o que, né? Que é os outros que estão influenciando, e às vezes é só a gente. Então, o tarô, ele ajuda a dar esse pré-diagnóstico, né? Onde a gente vai analisando ali as coisas principais que alguém quer trabalhar. Tanto que ele nunca mente. Então, por mais que eu queira buscar o tarô para tratar um assunto específico, se tu tá tentando negligenciar algum aspecto seu que tem que trabalhar, ele vai mostrar, ele não vai simplesmente responder a tua questão. Por exemplo, por que eu não consigo um trabalho próspero? Ele não vai simplesmente responder isso, ele vai trazer tudo lá da raiz, né? Que você também não está se dedicando ao estudo, alguma coisa que você está fazendo está te prejudicando também. Então ele nunca vai dar aquela resposta só que você espera, ele sempre vai trazer tudo. Então tem que estar sempre preparado para fazer uma consulta mesmo, porque ela vai expor ali tudo o que você está precisando trabalhar no momento. E depois dessa clareza, dessa orientação, que eu vou iniciando depois outros atendimentos, né, específicos. Então, quando a gente vê que a pessoa tem trauma muito profundo no feminino, então a gente trabalha o sagrado feminino, a gente trabalha a cura das memórias uterinas, a gente trabalha questões específicas para isso. Quando a gente vê que é uma questão da prosperidade, a gente vai investigando através de uma regressão, através de uma hipnose, de alguma outra técnica, para saber onde é a origem disso. Então, a gente consegue, com o tarô, ter mais conhecimento de nós mesmos e, a partir daí, a gente vai fazendo atendimentos específicos para cada necessidade que a gente observar ali. nossa, super legal isso, hein? Muito legal. Ô, Raquel, pessoal, vocês que estão aí na live com a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Raquel, tá bom? Bota aí que ela responde para vocês. Raquel, a gente poderia O pessoal está fazer comentando. um tarô aqui ao vivo com as meninas, com o pessoal que está aqui? Live tua. Gente, estou voltando porque alguém me ligou aqui.
parar. Mas voltou, né? Estamos todo mundo aqui. É. Tem como a gente fazer alguma coisa com as pessoas que estão aqui na sala, com o tarô? Sim, se quiserem mandar É. alguma pergunta, posso responder com uma carta. Uma Nossa, pergunta bem que objetiva. legal isso! Pessoal, tem alguém aí na sala que gostaria de fazer uma pergunta para a Raquel aqui, para ela tirar uma carta para você? Se você tiver, fala assim: oi, eu quero. E aí a Raquel tira, tá? Vamos ver, Raquel, se aparece alguém aqui corajoso, né? Vamos ver. Vamos ver. Gostei da pergunta. Você vê um equilíbrio na situação de polaridade mundial. Até vou ver É, com a carta. Eu não sei se é uma pergunta pessoal. Raquel, não tô vendo isso. Como é que você viu isso? Deixa eu ver. Nos comentários. Vamos lá, vamos Olha lá. só a carta que saiu, né? A pergunta fala de equilíbrio e saiu justamente uma carta que representa isso. Um equilíbrio aqui, né? Um personagem na imagem tentando equilibrar duas moedas. E aqui, e ao mesmo tempo, ele não tá com os pés no chão, né? Totalmente. Ah, Então, o ah, que que significa? É a nossa dificuldade em equilibrar as coisas, tanto materiais, emocionais, tudo na nossa vida. Porque a gente está sempre tentando. Tem várias coisas para a gente equilibrar, nunca existe só uma, né? Então a gente vai e equilibra um, aí depois vê que o outro desequilibrou e volta e fica naquela coisa e pensa que nunca vai conseguir a plenitude, né, da vida. Que a gente sempre vai ter que ficar nessa pendência, essas coisas, altos e baixos, né? E realmente faz parte, o único que realmente tem que equilibrar é nós mesmos, não as situações externas. Porque as externas sempre vão estar de um jeito que a gente não gosta, que a gente gostaria que fosse diferente. E aí a gente, encontrando equilíbrio interno, a gente consegue lidar e se adaptar a todas as situações. Então, o mundo, né, sempre vai apresentar muita coisa diferente, muito altos e baixos, e é uma doença, é uma pandemia, depois é uma catástrofe econômica ou ambiental, sempre vai ter uma coisa, né? Mas é a gente que vai ter que encontrar o equilíbrio. Não é o mundo que vai se equilibrar de um dia para a noite. não é o governo que vai resolver nosso Isso, problema, né, Raquel? é A nós. gente precisa sair desse inconsciente coletivo de que os órgãos governamentais vão resolver nosso Isso, problema. Isso é uma é sugestão desde o começo do universo que nunca deu certo, né? O que dá certo é verdade. a união da população, é eu ajudar quem está no meu entorno, é eu buscar o meu trabalho, é eu buscar o meu resultado, é eu ser o melhor de mim. É isso que mantém esse Isso, equilíbrio entre. Talvez seja aquela frase: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então, eu preciso estar no meu equilíbrio enquanto divindade, enquanto pessoa aqui na Terra, nessa dimensão, né? sim, Nesse plano, né? Eu preciso estar isso, em equilíbrio, acredito eu, que você tem que estar em equilíbrio com o seu espiritual e com o seu material, sim, para é você fundamental. saber qual é o próximo passo, né? Sim, Porque porque esse jogo de cintura a gente vai ter sempre que buscar, né, Raquel? sim, não tem jeito. Aqui na Terra é assim mesmo. Que É isso mandou aí. vir para a Terra, né? A gente está nesse aprendizado. Nós escolhemos, né? A gente Sim, bateu o pé para estar aqui, agora está aqui. sim. É Ô, um planeta. Raquel, tem mais uma pergunta aí? Alguém falou eu quero, Helena. Se quiser perguntar, pode perguntar. Tem um balãozinho com ponto de interrogação que pode mandar uma pergunta por ali também. Fica privado. É, isso. Tem um lá no privado, esse que você respondeu, Raquel? Isso, tem um na tela, tem um ícone de balãozinho. A pessoa pode mandar a pergunta ali. Tá, mas é aqui você já respondeu, aqui tem aí você já respondeu, Sim. né? Vamos ver se essa outra pessoa então pergunta aí pra gente. Mas você viu o que é sincronicidade, né? Ah, lá tem aqui, ó. Meu aniversário é domingo, dia 8. Qual o Ó. conselho para esse novo ciclo?
A Gil Donatelli 28. Meu aniversário é domingo, dia 8/8. Olha que data linda, 8/8, hein? Qual o conselho para esse novo ciclo? Vamos lá, Gil. Tá. Raquel vai tirar uma carta para você. Abrir aqui. Ó. Saiu o Papa. É uma carta bem espiritual. Que fala da fé. Mas o número dela, 8/8, é muito espiritual, né? É verdade, tem tudo a ver, né? É uma época aí. Se não me engano, vai ter um portal também nesse dia. É um portal aí que tá vindo de energias e tal. Então vai ser um período de reflexão, introspectivo, de focar no que você deseja para tua vida, no que tu tem que, no objetivo que tem que focar e se apegar à fé, que é a única coisa que vai te ajudar a alcançar tudo que você deseja. Não só largar um pouco do racional, né, que a gente fica pensando, pensando e não chega a nenhuma conclusão, é seguir o teu instinto lá interior, tua fé, o que que teu coração está dizendo, buscar auxílio de quem sabe mais, porque o Papa também representa uma figura de alguém sábio. Então, quando a gente percebe que a gente não tem o conhecimento, a gente tem que ser humilde e pedir ajuda, né? E não querer ser dono da razão e achar que a gente está fazendo tudo e pronto. A gente precisa buscar a ajuda das outras pessoas que sabem mais e saber ouvir os conselhos, porque às vezes, num primeiro momento, aquilo não tem muito a ver, mas depois pode ser realmente a solução que a gente está procurando. Então, é Muito basicamente isso. legal. Muito legal. Olha aí, ó. Gil é o nome dela? Deixa eu ver. Depois você deixa aí, Gil Donatelli. Depois, Gil, deixa aí pra gente nos comentários o que você achou desse aconselhamento aí do tarô, que saiu para você a carta do Papa. Babado fortíssimo o que ela falou aí, hein? Olha lá que legal, hein? Mais alguma pergunta do pessoal aí? Vamos ver. Tem mais alguém que quer pergunta aí? Eu Excelente posso. interpretação do diabo. Ah, Eu posso tirar uma mensagem coletiva para todos nós aqui também. lá, eu queria que você que tirasse uma carta, se possível. Eu vou passar uma operação terça-feira. Ah, tá Ah bom. lá, Helena, né, Helena? Ah lá, ela Então gostaria tá. de tirar uma carta porque ela vai passar por uma cirurgia, né, uma operação na terça-feira. Vamos lá, Helena. Vamos lá então. Eu vou embaralhar aqui rapidinho, tá? Tá. Vocês viram lá que na primeira pergunta a sincronicidade, né? Se vocês forem lá ver Jung, ele fala da sincronicidade, né? Como que estava batendo bem com a carta que ela tirou com a pergunta que a pessoa fez, né? Não, saiu a carta dos enamorados. É uma outra carta também que é um arcano maior, que representa a parte mais espiritual predominante na situação. Então, aqui uma carta que representa a dúvida, escolhas, insegurança. É um impasse, né? Que a gente chega num Tudo momento a da vida que às ver, vezes... tudo a ver com Então a cirurgia, aqui, né? então às vezes a gente fica muito inseguro, de repente inseguro se vai ter sucesso, se inseguro do resultado. E aqui é mais o do confiar mesmo. Às vezes tem certa situação que a gente não tem um controle, que não cabe a nós, né, decidir. Então a gente só pode fluir, deixar aí, não se apegar, né, a um resultado específico, não ter essa dúvida, não fazer comparações também, porque uma pessoa fez e teve um sintoma, uma situação depois, né, pós-operatório, vai acontecer comigo também. Não é assim que funciona. Cada pessoa vai reagir de uma maneira, porque tem um propósito, né, para você estar fazendo essa cirurgia, não é à toa. Então, o teu aprendizado não é o mesmo daquela outra pessoa que fez a cirurgia também. Então, aqui é uma questão de não ter dúvidas, simplesmente seguir o que tem que fazer e não se apegar a isso. E também fala da fé aqui também. Justamente porque a gente tem dúvida, porque a gente não tem fé, né? A gente não está com certeza absoluta da situação. Então, é fortalecer a fé também.
Então, Helena, olha, nossos dedinhos aqui para você, tudo vai correr bem, tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso, tá bom? Tenha fé, confiança, viu a carta que a Raquel tirou? Fé, amiga, fé, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Tu vai voltar aqui na live, numa outra live aqui, falar: Isso Raquel, aí. Simone, olha que legal, deu tudo certo, tô aqui, hein, cara. Eu falei: então tá bom. Tá bom, Isso aí, a gente Helena? espera. Quem mais aí? Vamos ver se tem alguma coisa específica, né? Exatamente. Muito obrigada, exatamente. Adorei o Guido. Então tá bom. Então vamos lá. O que você queria tirar, Raquel? Eu não estou vendo mais É uma, nada mens... aqui. Obrigado nós, é uma Helena, de estar mens... aqui com a gente. Eu também não vi. Podia tirar uma mensagem coletiva para finalizar a live, para nós, né? Que seria para todo mundo que assistia a live, independente, né, do momento. Porque o tarot tem Legal. disso, ele é atemporal, né? Em qualquer momento que a pessoa acessar aquela mensagem vai fazer sentido. Porque todo mundo que está na mesma energia, vai ser trazido, né, para a live. Então, quem Tá, assistir vai vamos ver o horário aqui, ó. Vamos ver se dá. dar Vamos tempo? pensar assim. Rapidinho. Vamos pensar uma carta para o material. Vamos Isso, fazer assim? Uma para o pode material, ser. a outra a gente faz para o amor, Tá. e uma outra, você quer para alguma outra coisa? Ahn, Acho melhor a gente ficar só nessas duas áreas, porque as outras são mais Legal. específicas, né? Tá, então vamos lá. Uma carta para o material, para todos nós, geralzão, quando você vê essa live, é atemporal. Se você estiver vendo daqui uma semana, um ano, 2 meses, vai bater, tá bom? Porque é a sua energia que está te trazendo aqui para essa live agora para saber disso. É assim, Raquel? Isso. Isso aí. Começando o material. Olha aí, uma carta meio tensa. É uma carta que é o 9 de espadas. É Sim, uma pessoa que não consegue dormir porque a mente dela fica atormentando. Tanta preocupação, choro, lamentação. Então ela fica passando a noite em claro, né? Geralmente. De tanta. preocupação. Então, eu Então, imagino que a maioria aqui deve estar passando por algum tipo de problema, né? Financeiro. Ou o medo, né? Como é que vai ser o futuro com a pandemia? Se vai conseguir emprego, se vai conseguir pagar todas as contas, se vai conseguir sustentar a família. Ou porque hoje tem, mas está vendo muita gente se demitido e achar que também pode perder. Mas aqui sim. a questão é, a única que está te atrapalhando mesmo é a tua mente. É a tua mente que cria essas situações. Não é real, ainda nem aconteceu. Como é que tu pode estar sofrendo antecipadamente, né? Então a gente tem muito isso, né? Fica sofrendo, nem aconteceu a situação. E aí a mente fica tão cheia de pensamento negativo que tu nem dorme mais, não tem paz. Então aqui não está dizendo que tu vai conseguir pagar as contas ou que tu vai conseguir ser próspero. Aqui só está dizendo que é para focar no pensamento. O pensamento ele tem poder, né? Então quanto mais focar nisso, né, que tu vai ter perdas, que tu vai ter só coisa ruim, não tem como atrair alguma coisa diferente. Então, se tu quer um bom Sim. resultado no meio material, tu vai ter que começar a trabalhar o teu pensamento, mudar ele, ser Show. mais otimista, confiante, confiante do teu potencial, que tu vai ter oportunidade sempre, porque não tem por que passar necessidade, né? A gente vive num mundo aí muito próspero, cheio de abundância, tem oportunidade para todo mundo. Só que a gente precisa estar na vibração disso, não do oposto do que a gente não quer atrair. Show, Raquel, show. Você quer tirar mais uma para clarificar essa ou não? Já deu essa. Acho que já deu o recado. É o Já pensamento que a gente deu. tem que trabalhar. Vou Legal. partir para a parte Pessoal, afetiva, ó, hein? muito importante o que a Raquel está falando. Sai do pensamento coletivo. Você olha, para de ver jornal de televisão, jornal da Globo, pessoal se martirizando e não sei o que lá, e estão sem trabalho. É assim que a notícia corre. A estabilidade financeira do mundo só em 2050. Eu vou estar morta já, com certeza. Gente, sai disso, sai disso. Todos nós somos capazes, de alguma forma, de aprender, de ensinar.
Todos nós, não tem, mesmo que for varrer casa, a única coisa que você vai fazer é limpar a casa, tá? Mas tem alguém que não sabe limpar a casa, você pode ensinar, tá? Ou tem Sim, alguém que precisa do seu trabalho. Se é fazer um pão, se é fazer um arroz, o que for. Para de passar a noite em sono e começa sem dormir e começa a planejar algo. Começa a gastar sua energia em fazer planos de objetivo de algo que vai te elevar e vai te trazer grana para você. Que todo vai mundo tem uma trazer habilidade, saúde. né? Pô, cara, vai fundo. Se não dá para ir sozinho, traz um parceiro. Vai buscar alguém que está na mesma vibe tua. Duas cabeças pensando, três cabeças pensando. Vai rolar coisa bacana pra caramba, gente. Confia Verdade. nisso. Para de ficar perdendo Colaboração. noite. Vai só te ficar doente, vai ter que comprar remédio, porque lá no SUS não tá dando remédio nenhum também mais não, Nenhum. tá? Ó, tem um monte de médicos se formando, tem um monte de hospital abrindo e não dá conta do povo doente, sabe por Não. quê? Porque fica perdendo noite de sono, porque fica pensando na coisa ruim, porque fica chorando o leite derramado, porque fica chorando a morte da bezerra. Para com isso. Bola para frente, vamos lá fazer do mundo um mundo melhor, porque é isso que tem para nós aqui. Não é, Raquel? É isso, isso. E a gente Bora lá. explorar o que a gente tem de melhor, né? Às vezes fazer pão, outras vezes é outra pessoa que sabe escrever, outra pessoa que sabe falar, pode usar isso para ganhar dinheiro também. Então tem de tudo Isso. pra gente explorar. Muito bem. Agora para o É, amor. eu já tirei uma cartinha aqui, também saiu outro puxão de orelha agora. Diga lá, diga lá. Aqui, aqui seria o seis de ouros, né? Que fala Hum. do desequilíbrio no dar e receber. Por Ai. quê? Aqui a pessoa da foto, né, ela tá dando mais moedas para um do que o outro, e o outro ali na carência, sem nada. Então a balança, né, ele até carrega uma balança aqui, tá em desequilíbrio. Isso significa que a gente, muitas vezes, deposita nossa energia, o foco no errado, onde não está tendo reciprocidade. E a gente fica ali enquanto aquele que está, né, disposto a oferecer, a gente nem dá bola, a gente nem consegue receber dele, porque a gente está tão focado em dar para aquele que não está dando reciprocidade, que a gente fica cego e a gente se fecha inconscientemente para outras situações que estão ali oferecendo esse amor, né? Sem pedir nada em troca. Então a gente fica naquela carência, daqui a pouco afetiva, dizendo: ah, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, sendo que tem, mas não tá enxergando. Tá focado em provar que tu tem amor para os outros, justamente para aqueles que não querem receber teu, né? E aí a gente fica depositando aquela Bom, energia, sim. fica Raquel, depositando aquela energia. a gente pode pensar também assim, ah, eu tô querendo, mas eu quero assim, 1,80 m, olhos Ah, azuis, com é. uma BMW, né? Uma conta muito rechonchuda, né? Sim, já. Então, aquela coisa, né? Bonito, que fala duas línguas, aquele negócio. Também pode E aí dizer fica essa carta criando, que, sim, né, a gente que fica a gente criando está exigindo expectativa. muito e não tem tudo isso para dar. A gente não tem tudo para dar daquilo e a gente está exigindo um monte do outro. Pode cair Sim, nisso também ou não? pode. Porque a gente fica ali, né, tendo expectativa demais. E aí não se fecha para aqueles que poderiam estar dando o que a gente quer, simplesmente na mesma medida, na mesma energia. Que a gente atrai, né, as pessoas. Não tem como, a nossa energia não vai atrair algo que não seja bom pra gente. Mas a Não gente vai vai. atrás, né, do que não é. Sim. Mas também tem um lado positivo aqui da carta, tá? Que é Ah, tá. Vai lá. do investimento. Então, tudo também que eu vejo que vale a pena investir, a gente não tem que esperar do outro tomar a iniciativa, a gente tem que fazer a nossa parte, independente se vai ter um retorno ou não. Então, aqui Sim. pede, né? Se tu quer demonstrar, tu quer falar, tu quer investir, tu quer fazer um pedido para alguém, declaração, vai atrás, vai com tudo, porque isso pode render um fruto mesmo. Só que às vezes o outro lado também é travado, então alguém precisa tomar atitude, né? Então vai tu. É aquela coisa. Pessoal aí que está querendo se declarar para alguém, vai. Vai declarar. Aí a cartinha está falando para vocês, é a hora, é agora. Não se cale, se abra Isso. e vá se declarar lá.
Isso aí, até porque agora a pandemia mudou tudo, né? A gente não tem mais tanta festa e coisa, então fica mais difícil, né, a gente conhecer pessoas. A gente tem que aproveitar as oportunidades que tem aí, não desperdiçar, achando que vai ter, não sei quando, né, na expectativa nossa. Então, a gente tem que valorizar isso. Quando a gente encontra, a gente investe. Quando a gente sente que vale a pena, né, não deixar passar. Se não der certo, tudo bem, segue o baile, a vida continua. O que é certo, o que é errado? Não Não existe esse existe. negócio de certo e errado, né? O que existe é a experiência que eu vou ter daquele momento e o que é que eu tenho que aprender com isso. O que eu tenho que Sim. aprender com isso? Não é não? E vai Não. lá e experiencia de forma divina o que tem que experienciar e bola para frente, não é? João Isso aí. Marco, você está chegando aqui agora, nós estamos no finzinho da nossa live, João Marco, a live foi top, tremenda, muito legal. A gente bateu um papo aqui com Raquel Bueno, taróloga, tá lá no Interiorize-se aqui, interiorize lá no YouTube, né? Interiorize-se aqui Isso aí. no Instagram e lá no YouTube, tá? Isso aí. Pessoal, olha, a live vai ficar gravada no IGTV aqui, tá bom? João Marco, você que chegou agora, ó, depois bora lá pro IGTV, ver a live todinha, porque tem informações maravilhosas, o papo foi muito bom. E aí depois a gente sobe essa live também lá pro YouTube, tá bom, pessoal? Aí tá lá no YouTube, curso oficial Despertar da Consciência, lá no YouTube, tá bom? Obrigada. Raquel, ai, eu Adorei tô o nosso encontro aqui. emocionada com você. Foi assim maravilhoso o nosso encontro, né? Adorei demais da Muito. conta. Adorei também o pessoal participando, também legal. Muito legal, né? E eu gostaria, sim, de te fazer um convite aqui em aberto, né? Pelo menos uma vez por mês, Olha, você vir para cá e fazer uma live, tirar essas duas cartinhas do mês para o pessoal, né? O gostei. que você acha? Posso Se sim. você achar, se você Se o pessoal topar, a quiser gente, também, ó. Sim, eu né? A topo. gente faz uma live mensal aqui, cartinha Eu do mês, topo. para todo mundo, geralzão, né? Sim, adoro. Vai ser bem Vamos legal. tirar duas Eu topo. cartinhas aí. Legal? Então Sim, vamos vamos alinhar lá. aí as datas, Vamos que a gente organizar. fazer aqui, tá bom? Isso aí. Tá, Vamos café da mesmo. tarde do tarô, o dia do tarô. Isso. Adoro. Adorei a ideia, hein? Tô dentro. Gratidão a todos vocês Gratidão. que estiveram aqui, viu? Todo o pessoal que contribuiu, participou. Legal, pessoal? E se vocês quiserem saber sobre o curso Despertar da Consciência, tá lá na bio do perfil, o linkzinho que vocês vão saber tudo sobre o curso Despertar da Consciência. E é a última semana de promoção, tá bom, pessoal? Daqui uma semana já vai mudar esse valor do curso. Legal? Adorei a live, olha lá. Mera terapia. Mas essa última cartinha bateu direitinho aqui. Que bom, hein? Ai, que Viu? Chegou no legal. momento certo. Muito bom isso. Eu gosto disso. Também. Raquel, dá um tchau pro pessoal aí. Dá um tchau. Tchauzinho, hein? Até a próxima. Muita gratidão, viu, Raquel? Beijo no seu Gratidão, coração. eu. Beijo. Adorei. Beijo. Beijo. Tchau, Também. pessoal. Tchau, vocês.